Isaías capítulo 45, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus. Olhai para mim e sede salvos, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. O tema proposto para este aniversário, esta festividade, é tirado deste versículo, e é Jesus, a única esperança. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que desde a queda do homem se consegue enxergar nas Escrituras Sagradas que Jesus é a única esperança da humanidade. Coisa boa, prazerosa, é falar de Jesus, porque falar de Jesus é falar do rebento de Jessé. Falar de Jesus é falar de vida. Falar de Jesus é falar de verdade. Falar de Jesus é falar do único caminho. Falar de Jesus é falar do sol da justiça, da resplandecente estrela da manhã. Falar de Jesus é falar de salvação, é falar de misericórdia, é falar de perdão. Falar de Jesus é falar de vida, é falar de cura, é falar de milagre, é falar de esperança. A esperança, ela está ligada com Jesus, porque sem Jesus não há esperança. Jesus é a única esperança. E o profeta messiânico, no capítulo 7 do livro que toma o seu nome, no versículo de número 14, ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, Deus conosco. Passa-se 2 capítulos, capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver este mesmo profeta dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele nasce em Belém, cresce em Nazaré, mas vai morar em Cafarnaum. Ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João, o batizador, o Batista. Diz a Bíblia que João diz que não era digno de desatar as suas alparcas, mas ele diz: é necessário que isso se faça, para que se cumpra a justiça de Deus. E a Bíblia diz que João o batiza quando ele vai sair das águas. Diz a Bíblia que acontece 3 coisas: os céus se abrem, o Espírito desce, e uma voz é ouvida dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois disto, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus no deserto, ele vence a tentação e vence o diabo. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito.
ele agora, a Bíblia diz que ele sai cheio do Espírito. Entra na cidade cheio do Espírito. Entra na sinagoga cheio do Espírito e pega o rolo do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus entra no deserto cheio, sai do deserto cheio, entra na cidade cheio, entra na sinagoga cheio. Jesus vivia cheio do Espírito. Mas nem todo mundo que entra no deserto cheio do Espírito sai do deserto cheio do Espírito. Quem não sai do deserto cheio do Espírito? Quem cede às tentações do deserto. Mas quem consegue vencer as tentações do deserto, sai cheio do Espírito. Anda cheio do Espírito. Vai para a igreja cheio do Espírito. Jesus, cheio do Espírito, entra na sinagoga e diz que o Espírito de Deus estava sobre ele. É interessante que, depois do batismo de Jesus, ele começa o seu ministério. E o ministério de Jesus é dividido por etapas. A primeira etapa do ministério de Jesus é marcada pelo chamado dos seus discípulos e pelos milagres que ele operou. É marcado pela chamada dos discípulos e pelos milagres operados. Jesus vai operar muitos milagres na primeira fase do seu ministério. Jesus operou grandes sinais e maravilhas. Os 4 evangelistas registraram nos evangelhos os 35 milagres operados por Jesus. 35 milagres operados por Jesus. 9 desses milagres foi sobre a natureza. 3 ressurreições e 23 curas. Mas quando nós olhamos a Bíblia, João, o evangelista, no capítulo 21, versículo 25, ele vai dizer que há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, mas que não tinha livro o bastante ou lugar para comportar os escritos a respeito do que Jesus fez. Muitas coisas ele fez, mas os evangelistas registraram só 35 milagres. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz que ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Jesus trouxe esperança para muita gente. Jesus mudou a história de muitas pessoas. Eu e você somos testemunhas disto, da mudança que Jesus opera na vida do homem. Eu vim esta noite simplesmente falar do que Jesus faz. Tem gente que falar do que Jesus faz não é o suficiente para ele. Tem gente que se apega mais com anjo. Eu já fui em alguns lugares que, se você falar que tem um anjo na igreja, tem gente que sapateia. Tem gente que falta voar. Mas se você fala que Jesus está na casa, não acontece nada. Eu um dia fui convidado para ministrar a palavra num congresso. E foi por indicação. E o irmão me ligou, fechamos a agenda. Só que passou os dias e chegou na semana do congresso, ele me ligou. Está tudo certo, pastor? Eu falei, está tudo certo. O senhor está em comunhão? Eu falei, estou em comunhão. Mas o senhor prega mesmo, não prega? Eu falei, prego. Aí ele disse, mas o senhor é pentecostal? Eu falei, sou pentecostal. Ele disse, o senhor taca fogo no rabo da raposa? Eu falei, não. Eu não taco fogo no rabo de raposa, não. Eu prego a palavra, serve? Ele disse, não, mas o senhor sabe que é bíblico. Eu falei, eu sei. Sansão pegou as raposas e tacou fogo no rabo dela no arraial dos inimigos. Mas eu não dou conta de pegar nenhuma. Nem tudo que é bíblico é para mim. Tem coisa que está na Bíblia, mas é para o diabo,
é para os demônios, é para Israel, mas tem coisa que é para a igreja, é para nós. Ele, não, pastor, mas é porque a igreja aqui gosta de fogo. Falei, mas eu tenho a palavra, se servir, eu prego a palavra. Ele disse, não, então tá bom. Eu fui para a igreja, preguei, terminou o culto. Ele disse, pastor, foi bom, mas faltou o senhor dar lugar. Eu falei, dá lugar, irmão. Quem tem que ter lugar é a palavra. Eu preguei a palavra. Se a palavra não mexe com você, está difícil. Porque tem movimento, mas não tem palavra nenhuma. Eu fui com os irmãos para uma vigília, e cheguei nesta vigília, com um novo convertido, ele queria ir e disse, eu vou com você, para você ver como é que é a vigília. Aí fomos na vigília, aí começou um irmão que estava lá do meu lado, que eu conheci, ele disse, eu estou sentindo vontade de dar lugar para Deus. Eu falei, é coisa boa dar lugar para Deus. Ele disse, eu vou dar lugar para Deus. Eu falei, dê. Se é para Deus, dê lugar. Esse irmão pegou, saiu girando, quebrou o cabo do retorno do lado, não achou bom, ele foi para o outro lado marchando, quebrou, e o plugue entrou para dentro da caixa. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, se dar lugar para Deus é dar prejuízo na igreja, eu estou fora. Deu prejuízo, o pregador pregou sem retorno, porque ele quebrou as duas caixas. Aí ele chegou para mim, depois que girou, cansou, ele disse, o manto é forte, é mistério. Eu falei, meu Deus. Eu não sou contra você marchar, ter movimentos diferentes, sentir a presença de Deus, mas tudo isso tem que vir pela palavra. A palavra tem que fazer isso na nossa vida. A palavra tem que gerar isso em nós, porque a palavra de Jesus arde, a palavra de Jesus muda, a palavra de Jesus aviva, a palavra de Jesus levanta, a palavra de Jesus fortalece, ela muda a história. Salmo de número 135, 107, melhor dizendo, versículo 20, diz que enviou-lhes a sua palavra, e ela os curou, e os livrou daquilo que era para a morte. Quem faz a diferença na nossa vida é a palavra de Deus. É ela que nos livra, é ela que nos cura, é ela que faz a diferença na nossa vida. Então Jesus andou fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo. Falar em cura, eu lembro de Lucas capítulo 5, versículo de número 12, quando a Bíblia diz que Jesus vai entrar em uma cidade. E quando Jesus entra naquela cidade, vem um homem ao encontro de Jesus, se prostra com o rosto em terra, roga ao Senhor e pede que ele o cure. Este homem era um leproso. A Bíblia vai dizer que este leproso estava coberto, tomado, envolvido de lepra. O ministério terreno de Jesus nunca foi um ministério estático, foi um ministério dinâmico. Jesus entrava nas cidades, Jesus saía, passava por outro lado. Jesus sempre estava em movimento. E Jesus entrando nesta cidade, nessas idas e vindas, encontra-se um leproso. E quando ele vê Jesus, ele corre ao encontro de Jesus, se prostra com o rosto em terra e roga-lhe dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Eu vejo algo interessante nesse homem, porque nesta época, a lepra, ela não era somente uma doença. A lepra era uma doença
difícil. A lepra era uma doença progressiva. A medicina não tinha poder para curar um leproso. Este homem estava leproso, e este leproso não sofria somente da doença, ele sofria também com a exclusão, ele sofria também com o abandono, ele sofria o desprezo, porque o leproso era colocado à parte em uma aldeia de leprosos. Ele era colocado em um leprosário. Então esse homem, além de sofrer a lepra, ele sofria também o abandono, a exclusão, ele sofria o desprezo. E é interessante nós observarmos que para a sociedade da época, este homem, ele estava descartado. Este homem estava jogado ao lixo. Ele não tinha mais jeito, a sociedade não aceitava mais. Tem muita gente descartando pessoas, até hoje. Tem muita gente tratando pessoas como material descartável. Eu lembro, e quem sabe você também, eu estudei todo o meu estudo foi em escola pública, e eu ia para a escola, e quando eu chegava na escola, tinha uma caneca azul, um prato azul, uma colher azul. Aquilo ali me lembro até hoje. Minha mãe ia fazer feira, tinha um prego na parede que minha mãe pendurava uma sacola de nylon, azul, amarelo, verde, e era colorido. Toda vez que ela ia para a feira, ela pegava aquela sacola, ia para a feira, trazia tudo que ela comprava na feira naquela sacola, tirava da sacola, colocava de novo no prego. Eu lembro que minha mãe por muitas vezes mandou comprar refrigerante, Guaraná. Todo refrigerante lá chamava Guaraná. Então, compra um Guaraná, tinha garrafa, que não era descartável, e você ia, levava, trocava e pegava a garrafa. São coisas que a gente lembra que não eram descartáveis. Mas hoje, é PET. Na escola não tem mais prato azul, caneca azul, colher azul. Eu creio que na sua casa não tem uma sacola de nylon pendurada em algum lugar, porque hoje você tem sacolas descartáveis. Hoje nós vivemos na era do descartável. E nós queremos, muitas das vezes, fazer com as pessoas como se faz com uma sacola, como se faz com uma garrafa PET, como se faz com algumas coisas. Achamos que pessoas também são descartáveis. Mas João, no capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus está dizendo, ninguém é descartável. Para a sociedade da época, aquele homem era descartável. Foi descartado, foi jogado, foi lançado. Não tinha mais valor. Mas Jesus chega aonde aquele homem estava e muda a história dele. Porque Jesus veio para dar esperança para quem não tem nenhuma esperança. Jesus veio e é a esperança daquele que o homem diz não tem jeito, não serve mais, não presta, está coberto de lepra. Jesus chega e diz, ser limpo, a esperança para você. Aquele homem enxergou em Jesus a sua única esperança. Os sacerdotes não chegavam perto,
Os escribas também não. O governador também não. Os fariseus, saduceus, essênios, herodianos não passavam perto. Mas Jesus encontrou aquele homem e mudou a história daquele homem. Para a sociedade ele era descartado. Era causa perdida. Ele estava deformado. Aquele homem estava insensível. Aquele homem estava vivendo um momento difícil. Ele estava apodrecendo vivo. Chagas no seu corpo. Fedendo. Estava apodrecendo vivo. Mas Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para aquele que está deformado. Jesus é a esperança para aquele que está insensível. Jesus é a esperança para aqueles que estão vivos, mas estão apodrecendo. Tem muita gente viva por aí, mas está apodrecida. Tem muita gente viva por aí, mas está insensível. Tem muita gente viva por aí, mas está deformada. Mas Jesus é o único que pode mudar a história dessas pessoas. Lepra na Bíblia é símbolo de pecado. Tem gente por aí coberto de lepra. E quem pode mudar a história deles? Jesus. Quem pode transformar a vida deles? Jesus. Quem pode restaurar a comunhão deles? Jesus. Só Jesus muda a vida do homem. Por mais difícil que pareça, Jesus é o único que pode mudar a vida do homem. Por mais cruel que seja a dor, por mais difícil que esteja a luta, Jesus pode mudar. Não desista, não perca a esperança. Ainda que você diga é impossível, deixa eu te dizer uma verdade. O impossível é linguagem nossa. O impossível é linguagem humana. Deus só conhece o impossível porque nós falamos do impossível. Porque para Ele, essa linguagem Ele não conhece. Lucas capítulo 1, versículo 37. Está escrito assim: para Deus nada é impossível. Então Deus não conhece essa linguagem do impossível. E graças a Deus por isso. Porque para Ele não há nada impossível, os beneficiados somos nós. Para Ele não há impossível, e quem ganha com isso somos nós, que cremos no impossível. Mas para Deus não há impossível. Você tem coragem de dizer para quem está do seu lado: para Deus não há impossível. Às vezes nós nos deparamos com situações que pensamos que é impossível. Isso é linguagem humana, isso é coisa nossa. Eu trabalhava no escritório de representação das universidades federais e a gente representava algumas universidades aqui em Brasília. O FRPE, o UFC, o FRN, Universidade de Alfenas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a gente fazia uma linha, uma ponte junto ao MEC com essas universidades. E veio uma funcionária da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco, para trabalhar com a gente no escritório. Ela veio numa terça-feira, e ela chegou para conhecer o escritório e disse: aonde é que eu vou ficar instalada? Eu disse: olha, tem essa sala à minha direita e tem essa sala de frente para a minha. A senhora escolhe. Ela disse: eu vou ficar nessa de frente. Ela disse: eu estou de recesso de tramitação, eu volto na segunda-feira. Falei: tá bom, seja bem-vinda.
Como o escritório, a parte que a gente trabalhava, era na parte de baixo, quando ela foi subir a escada para ir embora, ela disse, deixa eu perguntar uma coisa. Eu disse, pode perguntar. Ela disse, vem cá, eu subi, passei lá em cima e eu vi que estava cantando um hino evangélico. E estou ouvindo aqui no seu computador também. Aqui no escritório é todo mundo evangélico? Falei, sim. Do chefe até o office boy é todo mundo evangélico. Ela disse, vixe, eu não vou dar certo aqui não, porque eu sou espírita. Eu disse, vai dar certinho. Aqui é o lugar da senhora. Ela disse, na segunda eu volto. Falei, tá bom. Fui na CPAD, comprei uma Bíblia da mulher, e cheguei em casa e eu disse, amor, não empacota não, só compra um lacinho vermelho e dá um lacinho nessa Bíblia que eu vou dar de presente. Coloquei em cima da mesa, que seria a mesa que ela ia trabalhar. Quando ela chegou na segunda, ela olhou e disse, o que é isso? Eu disse, presente de boas-vindas. Ela tirou o laço, rasgou o plástico, abriu a Bíblia, fechou e disse, mas logo uma Bíblia? Eu disse, é o melhor presente que eu poderia dar para a senhora. Ela abriu a gaveta e colocou a Bíblia dentro. Quando foi na terça-feira, ela chegou com a folha tamanho A4 e disse, está aqui, essa é a prece que eu faço todos os dias. Se você fizer a minha prece, eu leio a Bíblia. Falei, então eu tenho que fazer essa prece? Ela disse, é. Eu coloquei embaixo do vidro da minha mesa, como a divisão das salas era uma divisória mais ou menos dessa altura do púlpito, o resto do vidro, toda vez que eu chegava, eu colocava o cotovelo em cima da mesa, olhando para aquele negócio, dizendo, meu Deus, que coisa xoxa. Não é isso que eu estou sentindo vontade de dizer. E ela olhava de lá e viu, olhando para aquele negócio, começou a ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia. Depois de 3 meses, ela começou a chorar. E me chamou e disse, Juscenilson, faça favor. Eu fui. Ela disse, olha, eu estava lendo aqui os evangelhos e vi que Jesus operou muitos milagres. Essas histórias, é história com E ou é história com H? Eu falei, é história com H, aconteceu. E ele ainda opera milagre. Aí que ela se derramou em lágrimas. Ela disse, eu não sou de chorar, não sei o que está acontecendo comigo. Eu disse, se der vontade eu choro com a senhora, fique à vontade. Ela disse, sabe o que é? É que eu tenho uma tia que tem uma enfermidade. E se milagre acontece mesmo, se Jesus opera milagre até hoje, eu quero que ele cure a minha tia. Aí eu disse, ele vai curar. Ela disse, sério? Eu falei, vai, Jesus vai curar a sua tia. Ela disse, olha, minha tia tem 84 anos de idade. Há 46 ela sofre de uma enfermidade. Quando ela falou o tempo, eu dei umas tremidas nas pernas, irmão, como homem, que acredita no impossível, mas sabe que para Deus não há impossível. Deu umas tremidas nas pernas. Ela disse, mas tu disse que Jesus cura, não cura? Eu falei, ele cura. Ele cura. Ela disse, semana que vem eu retorno a Recife. E eu quero chegar lá e a minha tia está curada. Se ele curar minha tia, eu aceito ele. Não é assim que diz, aceita Jesus? Eu falei, Então eu vou passar para a lei dos evangélicos. Falei, Jesus vai curar, com licença. Aí fui para a minha mesa, sentei na cadeira, abaixei como quem estava amarrando o cadastro. E falei, e agora, Jesus, se o senhor não curar? O senhor não mandou dizer que curava. Cheguei em casa, eu chamei minha esposa, chamei minhas 2 filhas e disse, amor, Camila, Natália e SOS, eu preciso de ajuda. Vamos orar. Durante essa semana, a madrugada toda, vocês topam orar comigo? Vamos jejuar, amor? Ela disse, vamos. 3 da manhã, todo dia orando. Jesus opera um milagre. Jesus cura aquela mulher. Quando foi na sexta-feira, eu liguei para ela e disse, Isaías 55:12, com alegria saireis e em paz sereis guiada. Jesus vai operar o milagre. E continuei orando. Ela passou 2 semanas em Recife. A campainha toca, só estava eu no escritório. Quando eu subo e olho na porta, quem está na porta? Ela. Deu a tremida de novo nas pernas. Será? Nós temos esse negócio, né? Será? É igual hoje. A gente está com a reforma em casa e a gente teve que mudar para um outro cômodo. E eu liguei a geladeira e ela fez zum, e depois parou. Aí minha esposa disse, a geladeira não está fazendo barulho não. Eu falei, eu liguei e desliguei. E liguei de novo, ela não funcionaria. Ixi, já queimou. Eu falei, uai, só pensa no que vai dar errado.
Calma, o motor deve estar dando uma esfriada aí, mas vai funcionar. Nós temos o botãozinho que nós apertamos, será? Não sei, acho que não vai dar. E eu apertei esse botão, abri a porta, ela entrou, colocou a pasta e a bolsa em cima da mesa do office boy. E eu falei, como é que foi a viagem? Ela disse, foi bem. Eu falei, e Recife? Ela disse, tá sol, tá bom. E a coragem de perguntar, e a sua tia? Estou falando sinceridade. Às vezes a gente também dá uma... Quem nunca deu? Todos nós. Aí, eu não perguntei. Ela disse, eu quero falar com você a respeito da minha tia. Eu falei, pode falar. Ela disse, olha, minha tia foi nas melhores clínicas de Recife. Fez uma bateria de exames. Não consta mais nada. O que eu faço para aceitar Jesus? Aí eu fiquei forte. Aí eu disse, eu não falei que Jesus curava? Eu falei. Na hora, irmão, depois que o milagre acontece, você pega o pandeiro e diz, só o Senhor é Deus, canta do outro lado o hino da vitória. Do outro lado é fácil de cantar. Do outro lado é fácil de se prostrar. Mas esse leproso, ele se prostrou antes do milagre acontecer. E disse, se tu quiseres, não é se tu pode, eu sei que tu pode, é se tu quiseres. Tu pode tornar-me limpo. A questão aqui não é o poder, a questão aqui é teu querer. E o que acontece conosco não é que Jesus não tem poder, não é que Deus não tem poder, é o querer dele na nossa vida. Porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Como eu falei, Jesus tinha um ministério não estático, mas dinâmico. Chegou o dia de Jesus passar naquela cidade e encontrar com aquele homem. E aquele homem não perdeu a oportunidade. Disse Jesus, é minha única esperança. E ele foi, prostrou-se, rogou, e Jesus mudou a história dele. A única esperança para aquele homem era Jesus. Não sei quanto tempo ele esperou, mas eu sei que Jesus apareceu. Está demorando? Espere um pouquinho mais. Está demorando? Espere um pouquinho mais. Não perca a esperança. Continue esperando. Porque Isaías escreveu, no capítulo 40, versículo 31, ele disse, os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Isso é natural, enfraquecer com o passar do tempo. Porque com o passar do tempo, a madeira apodrece, o ferro enferruja, a parede perde a cor, o plástico resseca e a gente vai perdendo a força. Mas Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Coisa boa é esperar no Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. Os que esperam no Senhor renovam as forças e sobem com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é quem espera no Senhor. Quem espera no Senhor, tem uns que correm, tem outros que voam, tem outros que andam, mas não fica parado. Não sei se você entendeu. Os que esperam no Senhor, uns voam com asa como águia, outros correm, outros andam, mas parado não fica. Quem espera no Senhor, parado não fica. Quem espera no Senhor faz alguma coisa. Esse homem, a esperança dele era Jesus. Ele estava insensível, perdendo a sensibilidade, apodrecendo vivo. Esse homem estava fraco, deformado,
Mas quando ele viu Jesus, ele disse: parado eu não fico. Se eu der conta de voar, eu vou ao encontro dele. Se eu não der conta, eu corro. Mas se eu não conseguir correr, eu vou andando. Mas parado eu não fico, porque Jesus é a minha única esperança. E falar em esperança é lembrar do que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Ele diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa esperança em Jesus não é só para esta vida. Não é só o que Jesus pode fazer aqui, hoje e agora. Nós esperamos em Jesus do outro lado. Há uma esperança que transcende. Nós esperamos em Jesus não só nesta vida. Porque se fosse assim, não valia a pena. Seríamos os mais miseráveis dentre os homens. João capítulo 14, versículo de 1 ao 3. Das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, que esperança. Esperança além desta vida. Nós esperamos Jesus do lado de lá. Ele nos prometeu moradas eternas. E ele disse que viria outra vez e nos levaria para estarmos com ele. Atos capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que viste subir, ele vai descer, vai buscar e voltar, vai vir buscar os seus. Isso é a nossa esperança. A única esperança de ir para o céu é Jesus. Nós vivemos aqui, mas a Bíblia diz, e nos últimos 2 capítulos de Apocalipse finais, fala de um novo céu e de uma nova terra, aonde não há choro, aonde não há dor, e aonde Jesus está. E é para lá que nós vamos. Isso me dá vontade e esperança. E quem tem vontade e esperança, vai resistindo, vai suportando, vai abrindo mão do ego, vai perdoando, vai amando. Quem tem vontade e esperança, vai resistindo às heresias, à apostasia, os falsos profetas, vai resistindo tudo isso, porque tem vontade e esperança de estar com Jesus na glória. Eu vim aqui esta noite só falar o que você já sabe, para que você saia daqui com vontade e esperança de um novo céu e uma nova terra. Há um novo céu, há uma nova terra que nos aguarda. Jesus nos deu esse privilégio. Enquanto vivermos nesta terra, Jesus será a nossa única esperança. E quando estivermos perto de sair daqui para lá, não esqueça que Ele também é a nossa esperança lá. Não se turbe o vosso coração. Você já crê em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo, não fiquem perturbados. Quando ele fala não turbe o coração, a palavra coração aqui não é cardia de coração, do grego. Não aparece no original cardia, aparece psique. Porque quem se perturba é a alma. E é na alma que nós temos intelecto, vontade e emoções.
Ele está dizendo, não fiquem perturbados, não fiquem aflitos. Vocês já creem em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O céu é melhor, porque esse mundo vive em aflição, deixando as nossas vidas aflitas, perturbadas. Você não pode ligar uma televisão, não pode acessar o site na internet, só são notícias que nos deixam cabisbaixos, tremendo, amedrontados. O mundo vive em aflição. Aí Jesus disse, crê em Deus, crê também em mim. Quem crê em Deus e crê em Jesus, vence gigantes, alcança a promessa. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Lá tem lugar para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro, para o branco, para o negro, para o feio, para o bonito, para o rico, para o pobre. Lá tem lugar para o brasileiro, para o alemão, para o carioca, para o paulista. Lá tem lugar para quem usa salto alto, usa rasteirinha, para quem usa gola polo, para quem usa social. Lá tem muitas moradas, lá tem lugar para quem tem cabelo liso, tem lugar para quem faz chapinha, lá tem lugar para todo mundo. Quem colocar a esperança em Jesus, lá tem lugar. Tem lugar para mim, tem lugar para o seu pai, para o seu tio, para o seu neto, para o seu bisneto, tem lugar para o seu filho, para o seu cunhado, para o seu sogro, para a sua sogra. Lá no céu tem lugar para todos. Há muitas moradas e essa é a nossa esperança. Ele diz, para que onde eu estou, estejais vós também. O céu é melhor porque esse mundo está em aflição, porque tem morada para todos e porque Jesus está lá. Eu quero ir para o céu, não é porque eu não quero ir para o inferno, é porque Jesus está lá. Eu quero ir para o céu não é para ver Abraão, Isaac e Jacó, porque Mateus 8,11 diz que muitos virão do oriente e do ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Eu quero ir para o céu porque na mesa também Jesus vai estar. Porque Ele é a nossa única esperança. Eu gostaria que você ficasse de pé no nome do Senhor Jesus.